amados. Olá, tudo bom, meus irmãos? A paz do Senhor, graças a Deus, mais um vídeo para o canal. Eu dou graças a Deus pelas vossas vidas. Hoje nós vamos tratar, meus irmãos, de um assunto sobre a natureza do Espírito Santo, que é a sensibilidade, não é? A sensibilidade é um atributo que fala sobre a habilidade para sentir, não é verdade? E para isso, meus irmãos, nós temos estudado, não é, e falado, não é, sobre a natureza, que é importante para que os irmãos tenham conhecimento da natureza e mostrar àqueles que vêm contrapor a natureza da pessoa do Espírito Santo, os irmãos terem base bíblica para refutar a ideologia, não é, de negar, não é, a natureza do Espírito Santo. Porque muitas seitas negam, não é, que o Espírito Santo seja uma pessoa. Dizem que o Espírito Santo é uma influência que ninguém pode definir, uma força ativa, não é, que não tem. Eu nunca vi uma força ativa pensar. Eu nunca vi uma força ativa sentir. Eu nunca vi uma força ativa escolher. Não é verdade, irmãos? Eu nunca vi. E somente uma pessoa com personalidade pode ter esses atributos. E esta pessoa, nós estamos falando dela, né? É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar, não é, sobre o segundo atributo, não é, da personalidade do Espírito Santo, que é a sensibilidade, não é, que é a habilidade para sentir e as suas características, né? Porque as características da habilidade para sentir, né? O Espírito Santo, ele também sente, não é, as coisas, né? O Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo ama, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem escolha, tem querer, não é verdade? E nós vamos aqui, né, na medida do possível, falar destas características deste atributo da sensibilidade, ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, meus irmãos, capítulo 12, versículo 11, como texto base, nós vamos ler aqui o versículo 11 do capítulo 12, de 1 aos Coríntios, que diz assim: Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, meus irmãos? Pois bem. Falar do Espírito Santo, amados, é muito bom, não é? É uma doutrina um pouco comentada, né, meus irmãos, por muita gente não tem ensinado sobre a pessoa, não é, do Espírito Santo, a sua natureza, né? E a natureza do Espírito Santo, né, na sua pessoa, abrange muitos assuntos, não é? Sobre o nome do Espírito Santo, fala sobre os pronomes pessoais que Cristo atribui ao Espírito Santo. E quando a gente lê, não é, o capítulo 14, o capítulo 16 do Evangelho de João, que são 2 capítulos que Cristo ele dedica a ensinar aos discípulos sobre a natureza do Espírito Santo, Jesus ele nunca ensina aos seus discípulos que o Espírito Santo ele é uma pessoa neutra, que o Espírito Santo é uma influência que ninguém pode definir. Ao contrário, além do Espírito Santo, a Bíblia atribuir nome a ele como Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de revelação, não é? Espírito Santo. São nomes que a Bíblia atribui à pessoa do Espírito Santo. E na sua personalidade, Jesus sempre atribui pronomes pessoais, ainda mais pronomes masculinos atribuídos ao Espírito Santo, né? Jesus fala ele é a terceira pessoa do singular. Jesus fala aquele, né? São pronomes masculinos que Jesus atribui
ao Espírito Santo, nunca no pronome neutro, mas sempre pronome masculino, indicando que ele é uma pessoa. Jesus ensina sobre as ações do Espírito Santo, as ações contra o Espírito Santo, não é verdade? Jesus fala de muitos assuntos nesses 2 capítulos, sem contar Paulo escrevendo, também ensinando a igreja, né? E os outros discípulos. E hoje nós vamos falar da sensibilidade, não é? E vamos dizer, vamos, né, ensinar aqui aos irmãos nesta aula, não é, sobre a natureza do Espírito Santo, a pneumatologia bíblica, que o Espírito Santo, além dele ter, né, a habilidade, né, para pensar, que é o intelecto, né, a habilidade para pensar, o Espírito Santo também possui, meus irmãos, o poder de querer, né, segundo nós lemos aqui, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, ele diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é verdade? Com esse texto nós podemos dizer, não é, afirmar pela palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele não pode ser uma mera influência, meus irmãos, que usemos, não é, ao nosso bel prazer. Não é? A gente pode dizer, né, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que se serve de nós, segundo a sua própria vontade. Não é? Em vez de querermos, amados, né, que o Espírito Santo ele esteja, né, sobre as nossas ordens, porque a crente é assim, meus irmãos, que o Espírito Santo esteja às suas ordens. Né? Eu já ouvi muito em algumas igrejas, né, alguns testemunhos de irmãos dizendo que pressionou, não é, o Espírito Santo na parede, pressionou Jesus, disse: se o Senhor não me batizar, eu vou me desviar. Se o Senhor não me der aquela bênção, eu vou sair do teu caminho. E ele diz, né, no seu testemunho, que o Espírito atendeu. Né? Tem muitos crentes assim, meus irmãos, não é, que quer que o Espírito Santo, que Cristo, que Deus, né, esteja às suas ordens. Mas não é assim, meus irmãos. Não é assim que as coisas tocam, né, que a coisa acabanda, né, que o carro anda. Não é? O Espírito Santo, nem Deus, nem Jesus é submisso a homem algum. Não é verdade? Nós, cristãos, antes devemos, meus irmãos, nos colocar à sua disposição, que é pouco, meus irmãos. Poucos crentes têm estado à disposição do Espírito Santo para usá-lo, né? A sua disponibilidade. Hoje nós não vemos muitos cristãos buscando o batismo com o Espírito Santo e também os dons espirituais que são delegados à igreja, para que Deus possa usá-los para a edificação do corpo da igreja. Não, os crentes só querem buscar as coisas para si, mas para estar à disposição, não é, do Espírito Santo, não está, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, meus irmãos. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, ele é Senhor, que está aqui neste mundo. Deus, Jesus enviou, não é, o Espírito Santo a este mundo, não é, conforme 14:16 do Evangelho de João: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que esteja convosco. Jesus, quando ele chegou ao céu, ele pediu: Pai, mande o Espírito Santo, né, para que esteja com a igreja, esteja com os irmãos. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele está aqui neste mundo pronto, não é, pronto para cooperar conosco, com os crentes, em tudo quanto se relacionar com o reino de Deus. Tudo que é relacionado ao reino de Deus, não é, o Espírito Santo está pronto. Por quê? Porque ele foi dado à igreja, não é, para cuidar da igreja. Não é? E está na personalidade do Espírito Santo. São as ações do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é quem santifica a igreja. O Espírito Santo é quem
quem guia a igreja. Não é? O Espírito Santo é quem guia e conduz, quem escolhe, né? Que ajuda o crente a orar. Tudo é o Espírito Santo, né? É ele que vai até as profundezas de Deus e revela as coisas ocultas. Amém? Você está me entendendo? Pois bem, amados, devemos render graças, irmãos. Não é que nós às vezes não rendemos graças a Deus, né? Graças ao Senhor, porque Ele tem nos dado uma pessoa sábia, uma pessoa santa. Porque como Jesus disse, eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador. A palavra outro no grego, que é alon, é alguém da mesma espécie. Jesus disse, eu vou mandar alguém da mesma essência, igual a mim. Eu vou mandar também o Espírito Santo, que é o Consolador, que a palavra Consolador é mesmo que Paracleto, alguém que está ao lado a fim de ajudar, não é verdade? Então, Jesus disse, né, que ia mandar e veio essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. É sábia, é santa, que está pronta, que não só está pronta, mas também, né, deseja nos revelar as coisas que estão profundas, ocultas. Ele quer nos revelar os tesouros que ainda estão ocultos, né, diante de Deus, que são os tesouros da sabedoria divina. Não é? Quando Jeremias ele diz no capítulo 33, versículo 3, né, que quer revelar coisas ocultas que ainda não foram reveladas, o Espírito Santo ele quer revelar esses tesouros da sabedoria divina à igreja. Agora cabe a nós, né, estarmos disponíveis para Ele, para que Ele possa revelar-nos esses tesouros divinos. Estão me entendendo, amados? Pois bem, cabemos, pois, irmãos, com a ideia, nós temos que acabar com essa ideia, né, comum e errônea, não é, que algumas seitas têm falado, não é, de que o Espírito Santo ele é uma influência, que não é. Porque nós temos mostrado biblicamente aqui, através da revelação da palavra de Deus, que ele é uma pessoa, né, meus irmãos? Que ele é Deus, que ele tem personalidade, ele tem atributos, né, da sua personalidade. O Espírito Santo ele tem atributo moral, tem atributo natural, não é verdade, meus irmãos? Então, uma influência não tem isto. Uma influência não tem, né, estes atributos de uma pessoa, não tem esses atributos divinos, que são atributos morais, atributos naturais, não tem de forma nenhuma, não é verdade? Então, a gente tem que dar um basta e mostrar na palavra de Deus de que o Espírito Santo ele é uma pessoa e não uma influência ao qual estas pessoas estão a dizer, não é? Até porque então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, não é? Ela nos ensina que ele é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa, irmãos? Ele pensa. Que a habilidade, né, é uma das características, né? Ele pensa, né? O Espírito Santo, né, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo ele tem querer. A Bíblia nos ensina também que o Espírito Santo ele quer. E é a nossa atitude com ele, meus irmãos, deve ser, né, a de um discípulo para com o seu mestre. Essa deve ser a nossa atitude para com Cristo. Então, quando nós lemos Romanos, abra sua Bíblia, eu quero ler com você, Romanos capítulo 8, versículo de número 27, veja o que é que Paulo ele diz aqui na carta aos irmãos em Roma com relação à natureza, não é, do Espírito Santo. Diz assim, versículo número 27, diz assim, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele. Ele é um pronome masculino, terceira pessoa terceira pessoa do singular, né? É ele que, segundo Deus, intercede pelos, o que, meus irmãos? Pelos santos. Veja que nós vemos aqui a palavra interceder. Irmãos, influência, força negativa, intercede por alguma coisa? Não intercede.
De forma nenhuma. Tem que ser uma pessoa. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo põe por terra todo e qualquer pensamento desse ao contrário. Todo e qualquer ensino contra a natureza da pessoa do Espírito Santo. Porque está escrito aqui, além de um pronome, além de um pronome, né, masculino que Cristo atribui ao Espírito Santo, a gente vê que o Espírito Santo, ele também ensina, que é uma das ações da personalidade do Espírito Santo. Ele ensina, ele guia, ele conduz, não é verdade? E aprendemos alguma coisa, meus irmãos, sobre a personalidade do Espírito Santo neste texto. Né? Aprendemos que neste versículo 27 do capítulo 8 aos Romanos, a sua intenção. Aí você pode perguntar, irmão Luciano, qual é a intenção do Espírito Santo? Amados, eu quero explicar uma coisa aqui a vocês. Que este termo, né, intenção, é grande, é abrangente demais, não é? Do que a faculdade do pensar, né? A palavra intenção, né, ela revela o propósito da pessoa, né? E nós vemos aqui qual é o propósito da pessoa do Espírito Santo neste texto. É de quê? Revelar. Então, bem sabemos, meus irmãos, que um propósito, ele é um resultado de um raciocínio. Concorda comigo? O propósito, vou repetir, o propósito, ele é resultado de um raciocínio, de uma pessoa que reflete, que pensa, né? O Espírito Santo, irmãos, ele não somente sabe, não é, mas também, não é, o Espírito Santo, ele tem vontade e intenção em relação aos crentes. E Paulo, ele diz aqui aos Coríntios qual é a intenção do Espírito Santo aqui neste versículo 27. A intenção dele é interceder pelos santos. Esta é a intenção do Espírito nas nossas vidas. Estão me compreendendo? Graças a Deus. Romanos ainda capítulo 15, versículo 30, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 15, versículo 30. Veja o que é que Paulo ele diz aqui. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ok? Pois bem, amados, neste texto de Romanos 15, 30, nós encontramos mais uma das características do atributo da sensibilidade, não é, da pessoa do Espírito Santo, que é o amor. Não é? Na característica da sensibilidade, não é, do Espírito Santo, existe o amor, existe a tristeza, existe a bondade do Espírito Santo. Tudo são características, não é, da pessoa do Espírito Santo. E nós vemos aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele ama, não é verdade? Porque ele ama, porque ele é uma pessoa. A pessoa não ama uma influência, não ama uma força negativa. Mas quando a pessoa tem uma personalidade e que tem estes atributos, né, ele tem um atributo da sensibilidade, que é a habilidade para sentir. E ele sente amor, não é verdade? O Espírito Santo, não é, meus irmãos, em nós, não é? Ele faz, não é, com que o amor de Deus transborde em nossos corações. Como também o Espírito Santo, meus irmãos, ele tem tristeza. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 30. Veja o que é que Paulo ele fala na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Paulo ele diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, a tristeza é outra característica da personalidade do Espírito Santo, não é? Entristecer. O Espírito Santo se entristece, irmão Luciano? Se entristece, meus irmãos, com algumas das ações que nós fazemos.
né, ações que venham a entristecê-lo, né? Por exemplo, né, quando ele quer nos usar na igreja e a gente, meus irmãos, começa a impedir que ele nos use, né, colocando a mão na boca, né, impedindo que ele nos use em profecia, além de ser um pecado contra o Espírito Santo, nós o entristecemos, né? Como Paulo ele escreve à igreja de Tessalonicenses, né, capítulo 5, versículo 17, né? Não extingais o Espírito Santo. Aquela palavra extingar é apagar no original grego, não é? E quando a gente impede que o Espírito Santo ele queira nos usar, a gente tenta apagar, meus irmãos, o fogo do Espírito que está em nós. Isso se constitui um pecado contra o Espírito Santo, contra a sua divindade, contra a sua natureza. Então nós não devemos fazer isso. A gente vê muitos nas congregações. Quando Deus quer usar os irmãos vão ficar botando a mão na boca, pedindo misericórdia para não ser usado. Irmãos, acabem com isto. Se o Espírito, se nós alcançamos o batismo com o Espírito Santo, que é a promessa de Deus de derramar, e ele nos outorgou o dom da profecia, é para sermos instrumento em suas mãos, é para sermos vasos em suas mãos, sem contar que nós somos mordomos, que no futuro vamos falar aqui sobre mordomia cristã, iremos adentrar neste assunto com mais detalhes. Então, nós não podemos, quando o Espírito Santo ele querer nos usar, a gente pôr a mão na boca, impedir a ação de Deus na nossa vida. Além de pecar contra o Espírito Santo, não é? A gente peca contra a sua natureza. São dois pecados graves, irmãos. E isso entristece a pessoa do Espírito Santo. E isto é um elemento das características da sua sensibilidade. O Espírito Santo ele é sensível, amado. Nós vemos aqui, meus irmãos, pecados contra, não é, ignorância contra Deus, não é? A gente vê aqui ignorância contra contra Jesus, não é verdade? A gente vê aqui ignorância, não é, contra o Espírito Santo, mas nós não devemos entristecê-lo, porque o Espírito Santo ele é sensível, não é? E quando a gente o entristece, não é, a gente faz algo que traz, né, algo que mexa com a sua sensibilidade. Sai do amor para a tristeza, não é verdade? Então, a tristeza é um elemento, não é, da pessoa do Espírito Santo. E através deste texto nós entendemos que o Espírito Santo não é um poder qualquer, não é, que Deus manda para nós. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, irmão. O Espírito Santo não é qualquer poder, não é? O Espírito Santo ele é uma pessoa, meu irmão, que pode que nós podemos entristecer com nossos procedimentos. Então tem coisas que a gente faz, meus irmãos, que entristece totalmente a sua pessoa, né? E quantas vezes, meus irmãos, não entristecemos, não é, este visitante celeste? Quantas vezes nós não falamos coisas que venham entristecê-lo, mexer com a sua sensibilidade? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, não é? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Deus tenha misericórdia, não é, da vida de todos aqueles que agem desta forma. Não entristeça, né, o Espírito Santo, para que ele não venha, não é, sair de você, não é? Porque ele é o Consolador, ele está ao lado a fim de nos ajudar. Ok, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos e, se Deus em Cristo permitir, falaremos, não é, do último atributo da personalidade do Espírito Santo, que é a volição. Volição é a habilidade para, não é, escolher. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados.